Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estando já verificado o quórum, vamos dar início à nossa reunião. Após uma reunião de mesa e coordenadores, onde estivemos reunidos com a nossa congénere da Ucrânia, a Comissão de Agricultura da Ucrânia, e, portanto, daí hoje estarmos a começar não às 15 horas, como habitualmente, mas às 15h30, e dávamos de imediato início à audiência do Centro Pinos, que solicitou para ser ouvido, aliás, como tradicionalmente, na Comissão, e por um bom motivo, até porque as florestas voltaram à competência da Comissão de Agricultura e Pescas, e, portanto, dava as boas-vindas ao Sr. Engenheiro João Gonçalves, que é o Presidente da Direção, e à Engenheira Susana Carneiro, que é a Diretora Executiva do Centro Pinos, e, consoante a nossa grelha, que está distribuída e foi aprovada nesta Comissão, terão os nossos convidados 10 minutos para uma apresentação inicial, seguindo-se depois um período de intervenção dos grupos parlamentares e depois, numa fase após estas intervenções, disporão novamente 10 minutos para respostas ou questões que entendam que ainda não ficaram devidamente esclarecidas nesta fase inicial e, sem mais demoras, passava de imediato a palavra aos nossos convidados. Sr. Engenheiro, faz favor, tenha a palavra. Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por atenderem ao pedido da nossa associação para ser recebido e nos receberem, obviamente. Desejamos a esta comissão um trabalho frutuoso durante esta legislatura e, obviamente, podem contar com o Centro Pinos para colaborar em tudo aquilo que acharem que nós podemos ajudar e espero que no fim desta audiência que nos tão amavelmente concederam, tenham ideias para que eventualmente possam fundamentar essa colaboração. Portanto, muito rapidamente, ia só apresentar o Centro Pinos. O Centro Pinos é a Associação para a Valorização da Floresta do Pinho e da Fileira do Pinho. Ia falar-vos um bocadinho de quem é que representamos aqui. Nós tentamos, dentro do Centro Pinos, congregar, temos 27 associados, em que congregamos todas as competências ligadas a esta fileira. Temos os organismos da administração central, temos as instituições de ensino, representantes da produção florestal, a indústria, a investigação, e eu tenho aqui, desculpem que eu tenho a mania de não, e a produção florestal, que está connosco na mesma mesa. A indústria está fortemente representada aqui, e eu queria só sublinhar que esta fileira, uma fileira tão tradicional que temos no nosso país, representa 88% das empresas industriais de todo o setor florestal e 80% dos empregos diretos das indústrias da fileira florestal, 57% do VAB, das indústrias da fileira florestal, e 3,2% das exportações. Só para terem uma ideia, estamos a falar de todo o setor florestal, esta fileira tão tradicional, que é a fileira do Pinheiro, a fileira do Pinho, a importância socioeconómica que está aqui vertida. Outra questão que posso dizer é que a maioria destas empresas e destes empregos situam-se não na zona litoral, mas em zonas mais desfavorecidas e com menos densidade populacional. Daí ainda sublinhar a grande importância ainda mais da fileira. Agora, só para tentar ilustrar um pouquinho quem é que e quais são os atores que, digamos, que potenciam tantos empregos e tanta riqueza e tantas empresas. Começamos pela utilização mais básica da árvore, que é o pinheiro, que é a serração. Todos nós temos essa sensibilidade, pelo menos na nossa infância e durante a nossa vida, nós contactamos com a madeira todos os dias. Aqui esta mesa, onde nos colocamos aqui hoje mesmo, né, agora a base dela é pinho e outros materiais de outras madeiras. Mas é diário, o chão que tem esta sala é pinheiro, o tão falado de pinheiro. A seguir à serração, existe também a utilização do pinho para tratamento, para a utilização de madeira em tratamentos, vedações, estacas, suporte a culturas agrícolas. Os painéis de madeira, chamados contraplacados, assim em gíria, são painéis de madeira que dão o MDF e os aglomerados de partículas que utilizamos todos nas nossas cozinhas e imobiliário de design, onde está presente, e não é mais do que um subaproveitamento ou um aproveitamento dos subprodutos, muitas vezes das serrações.
O papel da embalagem, que nos leva hoje em dia quase tudo o que levamos e quase tudo o que consumimos e cada vez mais. Todos nós hoje utilizamos as encomendas, muitas vezes encomendas que nos chegam em caixas de cartão, e temos que nos lembrar que a maioria dessas caixas, na generalidade, têm fibras de pinheiro na sua composição. E hoje os sacos de transporte de bens, também cada vez mais o papel é utilizado como alternativa ao plástico. E na nossa luta contra o plástico é o suporte, é a madeira de pinho. Portanto, isto é, de facto, para terem uma ideia da magnitude daquilo que estamos a falar. E, por fim, no calor, as pellets de madeira, que hoje são consumidas de uma forma tão generalizada no aquecimento de casas, também têm na sua composição, na sua maioria, é madeira de pinho. E a biomassa. Também há um contributo do pinho para a biomassa, para a produção de energia. Portanto, só para verem a magnitude, quando eu falo de 88% das empresas e 80% dos empregos, quer dizer, é todo este conjunto de atividades que o produzem. Agora, esta fileira, hoje, debate-se com um grande risco, debate-se com o maior dos seus problemas, que é a falta de matéria-prima. Existe um déficit estrutural a nível nacional de madeira de pinho imenso, é superior a 50%. O que quer dizer que todo este valor e todas estas atividades estão ameaçadas de forma bastante grave. É por isso que vos trazemos hoje aqui estas preocupações para partilhar convosco e para vos pedir a vossa ajuda no que for possível. E que se lembrem destes números e do valor que isto tem para o nosso país, para a nossa população e para a nossa economia, mais ainda nas questões sociais e económicas. Vou passar aqui à Susana, ela vai continuar com o resto da apresentação. Muito obrigado pela vossa atenção. Sim, boa tarde. Portanto, eu creio que tem noção que este déficit de madeira está relacionado com uma diminuição muito acentuada da área de Pinheiro Bravo. Entre os dois últimos inventários houve uma diminuição de área de 27%, mas ainda mais grave foi a diminuição de volume, que foi de cerca de 35%. Isto resulta sobretudo dos incêndios florestais. O pinheiro tem uma boa adaptação aos incêndios, mas em intervalos intervalos cada vez mais curtos de incêndio, não tem essa capacidade de adaptação, e como não tem havido investimento na gestão florestal de regeneração que se segue aos incêndios, nem rearborização, o pinhal tem vindo gradualmente a ser substituído por matos. Aquilo que acontece é que, como sabem, a maioria dos pinhais, assim como a nossa floresta, é privada, e o proprietário típico não quer investir em espécies de ciclo longo nenhuma, e mesmo o pinhal não é uma questão de falta de atratividade da cultura, porque atualmente até os preços praticados têm sido muito interessantes, mas o facto do ciclo ser longo leva a que não haja investimento. E só há uma forma de parar este ciclo de desinvestimento, que é existir aqui um incentivo através dos incentivos públicos. Os incentivos públicos são aqui o único fator que pode fazer com que haja uma mudança, com que haja gestão florestal. E o que é que acontece quando olhamos para os incentivos públicos? Vou partilhar convosco aqui um gráfico que talvez já conheçam se acompanham o trabalho do Centro Pinos. É a distribuição regional das verbas contratualizadas no PDR 2020, e aquilo que se constata é que 47% das verbas continuam ali concentradas nas regiões do Alentejo e Ribatejo. Isto apesar do Governo realmente ter feito nos últimos anos um esforço para contrariar esta assimetria regional e ter aberto anúncios com dotações específicas. Mas isso não tem sido suficiente para contrariar esta realidade, porque de facto tem a ver com a concepção do programa. A concepção do programa não é adequada à pequena propriedade. Não é esse o único problema deste programa, do PEPAC. Nós temos aqui 3 propostas relacionadas com o PEPAC. Um é relacionado a uma preocupação com a operacionalização. Creio que já têm conhecimento que foi publicado o calendário indicativo e não tinha previsto anúncios. Isto está-nos a preocupar porque é algo que já aconteceu no passado e contribui para que, ao arrancar mais tarde, haja aqui uma taxa de execução
mais baixa que tem acontecido de facto. Aquilo que nós tínhamos proposto para o PEPAC e que não foi aceito, e nós continuamos a assistir para o pós-2027, ou mesmo já aqui na reprogramação, é a introdução de um conjunto de medidas diferentes, simples e acessíveis ao pequeno proprietário, em que há uma ajuda de incentivo à gestão, mediante um compromisso com a gestão. Estamos também muito preocupados com a questão dos baldios. Creio que já sabem que houve aqui uma alteração na elegibilidade da área de baldios, que leva a que se potencie aqui um conflito entre floresta e pastoreio, que é muito indesejável, porque na região norte está descrito, está identificado que uma das causas dos incêndios é este conflito, e o PEPAC não deveria contribuir para este conflito, mas sim para o resolver. A dotação do PEPAC vai ser sempre insuficiente. Para terem uma ideia, a estimativa que o Centro Pinos fez sobre o que seria necessário apenas para o Pinhal ascendia a cerca de 50 milhões por ano, e isso esgotava só por si as verbas do PEPAC. Portanto, é muito importante haver aqui o complemento de outros fundos. O Fundo Ambiental tornou-se um financiador muito importante e tem que continuar a ser, até porque tem no Fundo Ambiental medidas adequadas à pequena propriedade. Temos aqui 2 exemplos: o projeto piloto Vales Floresta, que é muito importante que seja devidamente avaliado e tenha continuidade, assim como a iniciativa de beneficiação de pinhais para resinagem. O agrupamento de baldios também é fundamental que continue a ser financiado. Por último, temos aqui uma mensagem. Nós sabemos que existem pressões para haver uma alteração do regime de licenciamento das rearborizações. Aquilo que o Centro Pinos gostava que ficasse muito claro é que não deve haver qualquer consulta sem que haja, qualquer alteração sem que haja uma consulta alargada do setor, em que o Centro Pinos deve ser envolvido, mas não só ele, outros membros do setor florestal, e também envolver agentes que representem os interesses da sociedade. Está concluído o nosso tempo inicial. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigada por esta exposição inicial, que foi clara e objetiva e dentro do tempo também, e agradeço-lhe também esse cuidado, e passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que dispõe de 6 minutos, Sr. Deputado Alberto Machado. Obrigado, Sra. Presidente. Repito esta parte que é muito importante. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento e agradeço a presença do engenheiro João Gonçalves e da engenheira Susana Carneiro, respectivamente na qualidade de Presidente da Direção e Diretora Executiva do Centro Pinos, que nos trouxeram conhecimento das preocupações e propostas da fileira do Pinho, salientando desde já e só por si que o atual Governo propõe nas suas intenções o fortalecimento do papel das organizações de produtores florestais através de várias estratégias, a exemplo do estabelecimento de contratos-programa e ou potencialização do mercado voluntário de carbono com vista a remunerar os produtores florestais. Depois de os ouvirmos atentamente e pessoalmente, permitam-me, enquanto eleito por um círculo eleitoral do interior norte de Portugal, como nota prévia, relevar que os terrenos florestais cumulativos com os terrenos agrícolas representam cerca de 78% do território nacional. Se essa área acrescentarmos as áreas de matos e incultos, que são 16%, podemos falar de um setor com relevância em 95% do território. Esta percentagem e tipologia de ocupação de solo, que reforço, ocupa aproximadamente 95% da superfície de Portugal, tem uma correlação nuclear com a valorização do próprio país e com a capacidade de criação de dinâmicas que permitam a dinamização fundamental ao seu crescimento como um todo no que concerne ao comércio, turismo, indústria, etc. É neste sentido que novamente invocamos e recordamos o programa do atual Governo, que neste âmbito apresenta como nuclear a promoção e a valorização dos setores da agricultura, floresta e pescas, considerando a pretendida valorização do mundo rural e coesão territorial, a preservação da paisagem, a conservação da biodiversidade, o combate aos incêndios, às alterações climáticas e à descarbonização da economia. Numa visão mais concreta no que concerne à floresta e à fileira do Pinheiro Bravo, numa consideração específica, o Pinheiro Bravo é uma espécie autóctone com uma presença marcante na paisagem, história e património cultural do nosso país. De acordo com o ICNF 6,
por isso o 6º inventário florestal nacional. O Pinheiro Bravo, em 2015, ocupava 713 mil hectares, cerca de 22% da floresta nacional, sendo os indicadores de declínio desta espécie florestal impressionantes, bem entendíveis naquela explicação que vocês agora apresentaram, que relevo, entre 2005 e 2019, um decréscimo de 37%, entre 1995 e 2015, uma perda anual de 13 mil hectares, que eu saliento, utilizando hoje uma linguagem do futebol, por ano, superior a 13 mil campos de futebol que se perdem por ano. Salientamos ainda, no que diz respeito à valorização económica e social, a componente empresarial da fileira do Pinho apresenta 81% do emprego e 88% das empresas industriais da fileira florestal, 50% do VAB, que é o valor acrescentado bruto das empresas industriais desta fileira, e 3,1% das exportações nacionais, significando em número 55 mil empregos diretos e 8 mil empresas. Acrescentando, tendo como fonte a ligação de dados de comércio internacional de bens com o sistema de contas integradas das empresas, que o volume de negócios da fileira é de 5.117 milhões de euros, equivale a 2.690 milhões de euros. Vista a importância do setor, concluo questionando: que iniciativas legislativas entendem serem importantes e ou necessárias para reverter e mesmo promover a valorização e sustentabilidade do Pinheiro Bravo e da própria fileira? Considerando a especificidade que agora apresentada, questionava ainda que sugestões para o plano estratégico da política agrícola comum, que salientaram, mas não objetivaram, por falta de tempo, com certeza. E ainda, porque sou de uma área, ou de um território de Vila Pouca de Aguiar, em que os baldeias têm uma parte significativa, e as zonas de pastoreio, subcoberto, são um contributo importante para o rendimento dos agricultores, que sugestões para as áreas de baldio e para a sua conciliação com as pastagens subcoberto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Também dispõe de 6 minutos. Sr. Deputado Carlos Silva. Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Um cumprimento aos centropinos. Julgo que meus colegas, porque eu também sou engenheiro florestal, portanto a minha atividade é toda sempre ligada à engenharia florestal. E, portanto, tenho bem consciência da importância que o pinheiro tem para a economia do país, nomeadamente para os territórios de baixa densidade do norte de Portugal, dos territórios de montanha. E, portanto, nós estamos a falar de um setor estratégico para o país, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, mas também ambiental, enquanto sumidouro de carbono, fundamental para serem atingidas as metas com que o país se comprometeu no combate às alterações climáticas, através da redução dos gases com efeito de estufa. Portanto, temos aqui um setor que dará um contributo, e está a dar um contributo muito forte, para estes grandes objetivos nacionais. No nosso país, as áreas de Pinheiro Bravo ocupam grande parte das áreas florestais, particularmente nas regiões centro e norte, sendo a base de uma fileira industrial muito relevante que tem vindo a perder importância, estando mesmo em perigo, devido à redução da área ocupada por esta espécie, provocada pelos incêndios florestais e as pragas que afetam, mas também devido à concorrência do eucalipto, que dá um retorno ao investimento mais rápido que aos proprietários. Portanto, temos aqui uma concorrência de espécies e os proprietários, naturalmente, procuram aplicar e usar as espécies que são mais rentáveis. Eu não vou falar mais sobre o que é o setor, a importância do setor, já aqui foi falado, mas queria assim dizer que importa continuar a apoiar este setor, porque é um setor estratégico muito importante, através de políticas públicas incentivadoras da gestão ativa da floresta, porque um dos problemas que temos na nossa floresta, e principalmente na floresta de minifúndio, onde o pinheiro bravo predomina, é a falta de gestão, que potenciam, e portanto essa gestão potencia, por um lado, se houver gestão, a diminuição do número de incêndios. E portanto nós temos aqui um trabalho a fazer que tem a ver com esta questão da diminuição do número de incêndios para evitarmos a recorrência dos incêndios florestais, sob pena de, dentro de pouco tempo, não termos a capacidade de regeneração que o pinheiro bravo, por estar bem adaptado às estações, permite. E, portanto, apoiar o agrupamento dos produtores em estruturas de maior escala, portanto, é um problema também que todo o minifúndio, portanto, onde também está o pinheiro bravo, que importa continuar a apoiar, que permite obter a rentabilidade necessária para fazer face aos custos associados à gestão,
pois sem gestão não é possível gerar rendimento necessário para sustentar e suportar esses mesmos custos. Os modelos de zonas de intervenção florestal, de unidade de gestão florestal, são modelos que vão no sentido correto de apoiar de incentivar o agrupamento de produtores, são modelos que temos que continuar a apoiar e incentivar, que são fundamentais para ganharmos as escalas que permitam a gestão ativa do espaço florestal e, muito particularmente, nos territórios de baldios. E, portanto, os territórios de baldios são fundamentais para o setor do pinheiro, do pinho, porque é uma espécie que está muito bem adaptada aos territórios e, portanto, com um potencial muito grande que importa apoiar. Importa, pois, ter consciência que os incentivos públicos são essenciais para alavancar o investimento em espécies de ciclo de crescimento longo, como é o caso do pinheiro bravo, sobretudo num contexto em que a percepção do risco é dissuasor do investimento privado. Isto é, o privado, ao sentir que, ao aplicar uma espécie que o risco de incêndio é potenciado, retrai-se na utilização dessa espécie e, portanto, ou abandona a atividade ou então escolhe outras espécies, nomeadamente o eucalipto, embora o eucalipto também tenha algum risco. Importa, pois, ter consciência que são essenciais, sobretudo num contexto em que a percepção do risco é fundamental. Os apoios comunitários são, portanto, muito importantes e que importa reforçar, incentivar e que estimulem a manutenção das atividades desses proprietários numa gestão ativa das florestas. Porque estamos a falar de volumes de investimentos públicos muito, muito grandes. Para inverter esta situação serão necessários avultados investimentos ao longo de muitos anos. E, portanto, nós podemos ter aqui um problema de encontrar novas fontes de financiamento ou outras fontes de financiamento que possam reforçar os investimentos que são necessários para garantirmos esta atividade. E, portanto, nesse sentido, as questões que eu vos queria formular é em que sentido, por exemplo, quais são as expectativas que o Centro de Pinos tem no processo de criação do mercado voluntário de carbono, portanto, uma situação que pode ajudar este processo, e também na recentemente subscrita na Lei do Restauro da Natureza da União Europeia, dado que nós temos muitas áreas naturais que precisam de investimentos de restauro, onde o pinheiro bravo pode desempenhar um papel fundamental. Esta medida pode ser uma medida também incentivadora do reforço desse financiamento. Portanto, estas duas perguntas que vos queria colocar e também que medidas públicas, à semelhança da questão formulada pelo PSD, nomeadamente pelo Alberto Machado, também dos territórios do Norte, em que medidas devem ser adotadas para que se possa inverter todo este processo. Nomeadamente, a questão dos baldios é muito importante apoiar claramente estas áreas baldias, porque a sua dimensão permitem ganhos de escala consideráveis se conseguirmos incentivar essa gestão e conseguirmos incentivar os detentores da propriedade a outros modelos de gestão nessas áreas. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que informou a mesa que iria repartir a sua intervenção entre o Sr. Deputado Pedro Frazão e a Sra. Deputada Luísa Ariosa. Dispõe de 5 minutos. Faz favor, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, quero calorosamente saudar os representantes do Centro Pinos, uma associação de silvicultura do Pinheiro Bravo, e saudar-vos também pela vossa coragem, porque se hoje em dia, na opinião pública, o eucalipto é o inimigo público número 1, talvez o Pinheiro Bravo seja atualmente o inimigo público número 2, por causa de todos os fatores que advêm das espécies resinosas, da questão dos fogos florestais e tudo quanto se discute em todo o país. Mas, quando se discute muito desses assuntos na grande opinião pública, pouco especializada, de facto aquilo que foi discutido aqui hoje e que foi apresentado pelo Centro Pinos é normalmente escondido. Ou seja, que existe um déficit de produção de pinheiro, de madeira de pinheiro em Portugal, que existe um déficit de 1,5 milhões de metros cúbicos para a nossa indústria e que, portanto, é necessário promover esta cultura, esta silvicultura, para que, de facto, nós consigamos ter a matéria-prima para a nossa indústria, e também é ocultado que não existem os apoios devidos, como foi falado, e, portanto, acredito que acompanham também a pretensão do Grupo Parlamentar do Chega em exigir a este novo Ministro da Agricultura que faça uma reprogramação do PEPAC, este PEPAC que está em vigor desde 2022 e que nós logo de início dissemos que estava incorreto e que não iria produzir bons efeitos. Bom, nós de facto defendemos que ele deve ser reprogramado e pergunto-lhe muito pragmaticamente se de facto também acompanham essa necessidade
de exigir ao novo Ministro da Agricultura que faça uma reprogramação do PEPAC também aqui no setor da silvicultura. E para vos deixar mais duas questões muito concretas e muito pragmáticas, gostava de perguntar relativamente ainda ao PDR 2020, porque ainda estamos, infelizmente, a discutir este programa de 2020. É conhecido que não sabemos qual é que foi a execução do investimento no Pinheiro Bravo. Mesmo formalmente o Centro Pinos já fez esta pergunta à Autoridade de Gestão e não obteve resposta e, portanto, o tratamento da informação relativa à contratualização disponibilizada publicamente sugere que este investimento no Pinheiro Bravo poderá ser, de facto, muito, muito baixo. E, portanto, gostávamos de saber qual é a vossa, já que não existem números objetivos para poder responder, qual é que é a vossa avaliação assim à partida, ou se, de facto, já foi respondida esta questão. Em segundo lugar, é que num inquérito publicado pela vossa própria associação, é referido que 92% dos inquiridos respondeu afirmativamente à questão de ser necessário uma medida específica para o minifúndio. E, portanto, gostava de vos perguntar se sabem se alguma coisa está a ser feita relativamente para resolver ou minimizar este dilema ou se já pediram à atual tutela que o faça. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra à Sra. Deputada Luísa Ariosa. Faz favor, Sra. Deputada. Agradecemos aos representantes do Centro Pinos terem vindo a esta comissão, dar conta das vossas preocupações e também dos vossos anseios perante aqui os deputados da nação que representam todos os portugueses. Face ao exposto, praz-me dizer que o Pinheiro Bravo, desde há séculos, tem sido fonte de rendimento do país, não é só de agora, contribuindo assim para a economia nacional. Desde a madeira, os senhores falaram aqui na madeira, mas vamos falar também na resina, na própria casca do pinheiro, as pinhas e a mesma própria caruma, tudo se aproveita sempre falar da absorção do CO2, da atmosfera e a produção de oxigênio. Tratando-se assim de uma mais-valia para o ambiente, numa época em que se fala tanto de clima e tanto de mudanças climáticas, vemos com preocupação estes poucos incentivos por parte dos nossos governantes para este setor económico. E assim poderemos dizer que da floresta o país e todos nós beneficiamos. Também entendemos que tem havido um decréscimo de floresta e de área florestal desde 1999. E também sabemos que este é um investimento sempre por parte dos produtores de longo prazo e que os apoios deveriam ser bem mais conduzidos pela política agrícola comum. Também sabemos que hoje, devido à agressividade da concorrência, que os produtores podem complementar a floresta com outras atividades para bem também do setor primário, como a produção de cogumelos, a apicultura, a pastorícia, que aí disseram que havia conflito e gostava também que me esclarecessem, a caça e até o turismo de natureza. São tudo atividades que se podem complementar e assim aumentar o rendimento dos produtores, promovendo assim o máximo de lucro possível dos produtores. Neste momento, as candidaturas para os projetos florestais são tradicionalmente separados das medidas direcionadas para a atividade agropecuária. Então, pergunto-vos neste contexto e questiono o Centro Pinos se considera importante haver uma candidatura integrada das três áreas das ciências agrárias, a silvicultura, a agrícola e a pecuária, permitindo ao pequeno proprietário candidatar-se, submetendo um único projeto em simultâneo ao apoio das três áreas, no sentido de melhorar a rentabilidade da sua exploração e criando assim sinergias entre todas estas áreas. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Lopes. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, em nome da Iniciativa Liberal, endereço os cumprimentos ao Centro Pinos, na pessoa do Engenheiro João Gonçalves e Engenheira Susana Cordeiro, e agradeço o vosso tempo e a oportunidade de virem aqui a esta comissão. Quando nós olhamos para a orgânica do anterior Governo, nós víamos que as florestas respondiam ao Ministério do Ambiente e o Ministério do Ambiente que tinha, sobretudo, uma visão mais ecologista do que ambientalista, ou seja, numa lógica de imobilismo como forma de proteger o ambiente. A visão que a Iniciativa Liberal tem é uma mais ambientalista, no sentido em que a valorização económica e a intervenção do ser humano, obviamente com bons fins,
pode preservar e manter o ambiente. E, portanto, esta mudança na orgânica, creio que irá no sentido correto, porque é necessária a valorização económica, de facto, para preservar também o ambiente. Nesse sentido, e daquilo que foi muito relato do terreno, até na campanha eleitoral, nós percebemos que uma das entidades que estava adstrita ao Ministério do Ambiente e que geria as florestas, o ICNF, era muitas vezes um fator de bloqueio a este desenvolvimento. Em parte não deliberado, involuntário, porque não tinha capacidade de resposta para atender aos inúmeros pedidos. Enfim, casos que até se tornaram mediáticos, nomeadamente relativamente quanto aos sobreiros. Portanto, a questão que nós gostaríamos de aqui colocar é se, de facto, o ICNF continua a ser aqui um bloqueador ou se, por outro lado, tem sido mais um facilitador, cooperante com a indústria, no sentido de valorização económica. Porque a nossa visão de valorização económica, para que isso seja de facto possível, há aqui um conjunto de coisas e de circunstâncias que têm de se alterar em Portugal. Em primeiro lugar, a simplificação. Tem de haver aqui uma espécie de um código florestal simplificado que facilite o trabalho dos agentes económicos. É preciso incentivar o emparcelamento. Sabemos bem que não há escala em Portugal e isso naturalmente vai limitar o potencial económico. Achamos também importante incentivar o desenvolvimento de cooperativas florestais, uma vez mais, para poder dar escala e valorização económica e, uma vez mais, enfim, nós estamos reiteradamente a bater nesta tecla, mas isto é transversal a todos os setores da economia portuguesa, que é a questão de desburocratizar e tornar simples o processo económico e não de partir do pressuposto que todos os agentes económicos são mal intencionados e, portanto, vamos tentar criar aqui uma teia regulatória extremamente complexa e, portanto, só aqueles que conseguem resistir é que no final conseguem fazer alguma coisa. A nossa visão não é essa, nós confiamos nos agentes económicos a priori, não quer dizer que todos sejam bem intencionados, mas isso depois deve-se dirimir no tribunal e não à partida. E, portanto, nós também achamos que deve haver uma simplificação do ponto de vista regulatório e, portanto, desburocratizar a atividade dos agentes económicos na floresta. Finalmente, a vossa referência aos apoios do PEPAC, nós de facto partilhamos dessa preocupação. Deve haver aqui uma tónica também na questão da gestão florestal. Faz sentido que assim seja, não apenas por uma questão de prevenção de incêndios, mas a sua exploração económica. E para terminar, gostaria também de dizer que a Iniciativa Liberal é aqui uma forte defensora dos mercados de títulos de carbono como forma, precisamente, de valorizar não apenas a floresta, mas também de compensar aquilo que é a atividade antropogénica e, portanto, as emissões de carbono, uma forma de conseguir fazer o sequestro de uma forma mais descentralizada. É essa a grande virtude do mercado. Não tem de ser a própria indústria a ter os terrenos para fazer esse sequestro, pode descentralizar e pode ser uma forma de pessoas que têm alguns baldios e que não lhes dão grande interesse, grande utilidade, poderem, de facto, ter um retorno económico e, portanto, criar-se aqui um círculo virtuoso em que a exploração económica é boa para todos, para o ecossistema como um todo. E, portanto, a nossa questão também gostaríamos de dirigir para além da questão do ICNF, é naturalmente aqui a posição do Centro Pinos relativamente à questão dos mercados de títulos de carbono e o que é que neste momento é a força bloqueadora para que esse possa ser aqui um motor que alavanca a atividade económica à volta do Pinho. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. E agora passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Meia. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, eu cumprimento os senhores dirigentes do Centro Pinos. Cumprimento, aliás, e saúdo a atividade do Centro Pinos, que eu conheço há muitos anos. No tempo do professor Francisco Carvalho Guerra, que também conheci. Eu creio que é conhecida a posição do PCP relativamente à necessidade de defesa e valorização da floresta em geral, mas também da fileira do pinho, no ponto de vista da valorização de todos os seus produtos, desde o material de serração ao material linhoso, passando por uma atividade que infelizmente está em declínio, que é a resina, não é? Bom, os senhores, nomeadamente o Sr. Engenheiro João Gonçalves, colocou a ênfase, e também a Engenheira Joana Carneiro, no déficit de matéria-prima.
Eu gostaria que aprofundasse um pouco mais as causas desse déficit e concretamente até do recuo das áreas de povoamento de pinho, desde logo para percebermos quais são as causas específicas, e são várias, não é? Quais são as responsabilidades atribuídas a cada uma delas, incluindo os incêndios, como sabemos, têm, ao contrário dos povoamentos de eucalipto e de outras espécies que praticamente não têm regeneração natural, não é? As dificuldades que há em promover o repovoamento florestal com esta espécie, o peso que tem o problema da desvalorização do preço ao consumidor, à produção, num preço justo à produção, é uma matéria que é objeto de frequentes queixas por parte dos produtores, mas também a competição extremamente violenta das invasoras, não só as acácias, as várias acácias, mas também há a acerícia, que em algumas áreas que eu conheço expandem-se com uma velocidade de progressão terrível, portanto neutraliza qualquer ação de rearborização com pinho. Gostava também de salientar que nós acompanhamos, o PCP acompanha as preocupações relativamente às questões dos baldios e não só, quanto à exclusão das verbas do PEPAC. Creio que estamos em sintonia, temos apresentado propostas nesse sentido. Eu gostaria que nos falassem um pouco das propostas que o Centro Pinos tem relativamente às medidas concretas a tomar, quer para redinamizar a fileira, mas também para promover a fixação de populações que são imprescindíveis à manutenção destes sistemas. Gostaria também de perguntar a opinião acerca do desmantelamento dos serviços regionais. Que efeitos é que tiveram na vossa atividade? E, finalmente, Sr. Presidente, tolerância de 30 segundos, que programas é que é necessário desenvolver em termos da gestão de faixas de combustível e, especificamente, dos programas de fogo controlado? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Agora, terminadas as rondas dos grupos parlamentares, disponho de 10 minutos. Sr. Presidente, eu sei que as perguntas que aqui foram feitas demorariam provavelmente horas, porque elas são muitas, complexas e de resposta demorada, mas eu peço mesmo que, e apelando à vossa poder de síntese, deixando uma nota que, caso achem que é importante depois mandar algum contributo por escrito para a Comissão, o podem fazer, porque entendo que 10 minutos será provavelmente pouco tempo, mas tenho a palavra. Só não quero queimar muito os 10 minutos, só dizer porque queria agradecer as perguntas que fizeram e de facto são todas perguntas extremamente interessantes, difíceis de responder em 10 minutos e eventualmente algumas até demorariam se calhar perto de uma hora, mas temos todo o gosto de tentar mais tarde satisfazer a resposta a essas questões. Para não perdermos muito tempo, porque no tempo é curto, eu vou passar, porque estas perguntas, a maioria delas focam-se na segunda parte da nossa apresentação, melhor colidem um pouco com as ideias que queríamos trazer, e vou passar aqui à nossa diretora executiva a palavra. Ok. Então, a maior parte das perguntas relacionou-se com o que são as nossas propostas para o Governo, nomeadamente legislativas, e, de facto, aquilo que consideramos mais importante é a alteração do PEPAC. Nós havíamos feito uma proposta, quando o PEPAC estava em concessão, de existir uma medida especificamente dirigida realmente para o pequeno proprietário. Essas medidas existem no PEPAC, não para floresta, enfim, para alguns tipos de floresta, por exemplo, para soltos é possível, para montados é possível, mas não para a generalidade da floresta. O PEPAC que nós temos hoje, na essência, é semelhante na arquitetura ao PDR 2020.
Portanto, a nossa expectativa é que não vai ser muito diferente este quadro, no sentido de que realmente as ajudas não vão chegar ao pequeno proprietário. Não há nenhuma ajuda adaptada ao pequeno proprietário e, de facto, aquele conceito de que os pequenos proprietários têm que estar agregados para terem estas ajudas não funciona na prática, porque aquilo que pagam às entidades gestoras de Masif, por exemplo, é insuficiente para o trabalho de organizar centenas de proprietários. Portanto, apesar do PEPAC ainda não estar em execução, de facto, na nossa opinião, justifica-se haver uma reprogramação que leve em atenção esta questão, porque de facto não vai mudar nada para a floresta e acho que o setor é demasiado importante para aguardarmos 7 anos para fazer esta mudança que já devia estar em curso. Aquilo que nós propusemos antecipadamente foi uma medida, uma intervenção especificamente concebida, que está pública e nós podemos enviar a esta Comissão. Neste momento, aquilo que provavelmente poderá ser mais execuível é olharmos para o PEPAC e vermos que medidas podem ser alargadas na sua elegibilidade a parcelas florestais, porque nós sabemos que há muitas explorações agrícolas com a ocupação florestal. Aliás, quanto mais pequena é a exploração agrícola, maior a proporção da floresta nessa exploração agrícola, e no norte e no centro nós temos uma percentagem elevadíssima de explorações agrícolas com floresta. Temos a medida do PEPAC, Mosaico Agroflorestal, está a ser um sucesso na adesão, isto porque realmente foi bem concebida, é uma ajuda para manter a agricultura nos territórios vulneráveis aos incêndios. É muito importante realmente que exista esta ajuda concebida, mas não pode ser apenas para quem tenha um olival ou quem tenha uma pastagem, porque não também para quem tem uma área florestal. Portanto, é uma ajuda simples, que o proprietário na candidatura, que o proprietário recebe para fazer a gestão e para manter, no mínimo, a parcela isenta de riscos, quer seja de incêndios, quer seja sanitários. E, portanto, e quando referiam esta possibilidade de haver uma candidatura integrada, queremos que alargar a elegibilidade de uma medida que já exista, de uma intervenção que já exista, pode ser uma forma de dar uma resposta de uma forma rápida a esta necessidade. De facto, aquele projeto piloto do Vales Floresta foi algo muito importante, é piloto, portanto nós não sabemos exatamente se vai resultar, mas veio de acordo à proposta do Centro Pinos. Portanto, aquilo é uma ajuda de 600 euros por hectare durante 5 anos para até 10 hectares e a candidatura é muito simples, tem a mesma lógica daquelas candidaturas do Fundo Ambiental, sei lá, a eficiência energética, portanto, foi um primeiro anúncio. Nós temos informação do Fundo Ambiental que a adesão foi muito interessante, como foi um primeiro anúncio, não foi muito conhecido, as pessoas, a maioria não tiveram informação, a divulgação também não foi a melhor, mas nós temos conhecimento de que a adesão foi muito interessante e aquilo que também foi muito interessante é que houve vários tipos de dinâmicas. Houve dinâmicas em que realmente houve concelhos em que houve 1 ou 2 parcelas que apresentaram candidatura, mas verificou-se também que houve concelhos em que houve alguma entidade local que se empenhou e aquilo que se verificou é que houve muitas candidaturas paralelas de pequenos proprietários. E o Centro Pinos tem defendido sempre realmente que temos que continuar a investir na gestão agrupada, nas GIFs, nas EGFs, nas AIGPs. Nós achamos que todos os modelos são válidos, tenha que realmente haver um investimento consistente para eles darem resultados. O investimento, os contratos, os programas com as entidades gestoras de territórios, como se está a fazer no caso dos agrupamentos de baldios, é muito importante. Agora, e podem ser aqui um foco, mas o agrupamento é um projeto de longo prazo, porque a criação de confiança demora anos e daí é ser importante este investimento consistente para não haver quebras de confiança. Mas como demora anos, nós estamos a constituir ZIFs desde 2005 e temos cerca de 30 mil aderentes a ZIF. Isto, se calhar, é fantástico, estes 30 mil, mas nós estimamos que existem 400 mil proprietários.
De maneira que isto é uma maratona. O país tem que chegar lá, mas é de longo prazo. E nós não podemos esperar para o investimento, para a gestão chegarem ao terreno, até realmente todas as IFs e AIGPs estarem funcionais e existirem estas ajudas simplificadas, que nós vemos que os agricultores aderem, por isso os proprietários florestais também com certeza vão aderir, como aderiram ao Vale Floresta, são aqui a forma de chegarmos a termos uma mudança no território. O pinhal, como frisaram muito bem, é muito mais do que uma cultura de produção lenhosa, é um sistema multifuncional, um grande argumento aqui nas alterações climáticas, porque o pinhal, se consultarem os dados do Inventário Florestal Nacional, é o maior reservatório de carbono. Isso tem a ver com, não é uma espécie de crescimento muito rápido, no sentido que está sempre a sequestrar, mas fica no terreno muito tempo. E os produtos que resultam do pinhal, depois têm um ciclo de vida muito longo. E isso é uma grande mais-valia do pinhal, diferencia o pinhal, e o pinhal é uma espécie com um grande potencial no mercado de carbono. Portanto, a nossa expectativa é que realmente o mercado voluntário de carbono não vai ser aqui uma solução generalizada, mas temos uma expectativa de que vai ser uma forma de beneficiar as espécies de ciclo longo, em que o pinhal está incluído por este fator de diferenciação. Aqui, assim também como no restauro. Nós temos aqui a perfeita noção de que o nosso lema é muito de que o Centro Pinos existe porque precisamos de uma floresta diferente, e o Centro Pinos defende que precisamos de uma floresta diferente. Esta floresta que temos não serve ninguém, não serve o país, não serve a fileira do pinho, não serve as outras fileiras, e essa floresta diferente é uma floresta em que vamos precisar sempre de pinhal, porque há locais em que não vai mais nenhuma espécie, a não ser o pinheiro bravo. Há solos e há circunstâncias em que não há nenhuma espécie e, portanto, estamos confiantes que vamos precisar sempre de restaurar, e o pinheiro bravo vai ser sempre aqui uma espécie muito importante. O setor precisa muito aqui de uma simplificação. O ICNF não é mais do que um instrumento de execução da política, portanto, aquilo que nos preocupa é a necessidade de simplificação e é a necessidade de o ICNF ter condições para, de facto, exercer a grande diversidade de funções, que para nós é isso que nos preocupa. A valorização do pastoreio em subcoberto de floresta, nomeadamente em subcoberto de pinhal, que também existe, seria uma forma de realmente ultrapassar este conflito, porque acontece é que a floresta, em zonas de montanha, é um inimigo da subsistência dos que têm a sua fonte de rendimento assegurada com a pastoreio, nomeadamente raças autóctones. Portanto, enquanto que atualmente vir floresta é estar a afastar as pessoas, e esse conflito nós não queremos, estar a aceitar e a valorizar a floresta como pastoreio seria uma solução e seria muito importante. Não sei se está a esgotar-se o nosso tempo, mas não sei se o Presidente quer aqui colmatar alguma lacuna. Eu acho que tu Mais um minutinho, tenho que desligar o microfone. Sr. Presidente, tem que ligar o microfone. Desculpa, eu penso que passámos por todas as questões que foram postas, assim, mais ou menos, porque muitas delas tinham de facto, zonas de comuns, né, zonas comuns. Eu ia só fazer aqui uma tónicazinha só na simplificação. Nós não temos tempo para projetos maravilhosos de longo prazo, que em termos ideológicos funcionam, mas e até lá? Todos os anos passam depressa. O mês de agosto traz os problemas que levaram, respondeu-lhe ao Sr. Deputado Sérgio Maia, à falta de matéria-prima. Porquê é que nós não temos matéria-prima de pinheiro de uma forma, digamos, tão marcada? Fogos florestais. O pinheiro demora até 5 anos a regenerar. 5 anos. E, infelizmente, não rebenta de toiça, como outras espécies, como o castanheiro, o eucalipto. Onde está é para a vida. Tem que se gastar dinheiro para tirar. O pinheiro não é preciso. O pinheiro nasce, de forma regenera naturalmente. Se for então numa idade adulta, quando ocorre o incêndio, melhor, porque existe semente fértil. Depois vem a juventude. E às vezes ardem os jovens sem ter semente viável.
tal qual como matar bebés. Portanto, é isto. Portanto, e então a outra geração já não vem, ou vai vindo cada vez de forma mais frágil. Portanto, e isso é a razão que responde, Sr. Deputado, à sua questão. Gostaríamos que assim não fosse, e sendo assim é fácil que o Pinhal regrida com esta intensidade de fogos. E outra questão da simplificação. É tão fácil chegar ao pé do proprietário florestal e dizer assim, o senhor vai ter uma coima porque não, entre aspas, limpou, não gosto deste termo, porque a floresta gera-se, não se limpa, não vejo lixo na floresta. Você não limpou, então tem uma coima. É simples. Depois ele vai às finanças e paga a coima. E fica tudo feliz e aquilo fica como está. Não é? E se isso fosse ao contrário, e se fosse uma abordagem pela positiva e dissesse assim, o senhor tem aqui X para gerir a sua área, porque, ao final de contas, é de todos nós. Os benefícios dessa área, no carbono, no ar, nos serviços do ecossistema, isso é de todos nós, meus amigos. Ele está a fazer um serviço para todos e é visto como um criminoso. Portanto, o senhor diz assim, tem esta ajuda. Se não fizer nada com esta ajuda, então sim, o povo tem legitimidade para dizer assim, não, o senhor tem a obrigação de fazer isto porque é proprietário e o povo ajudou. O povo, seja lá o povo europeu, para mim é povo no planeta. Portanto, a questão é esta. Simplificar este ponto. Sabemos onde é, ele paga IMI, sabemos que está nas finanças registado, a pessoa só tem que fazer uma prova de evidência que é proprietário e vai receber uma ajuda para controlar os invasores. E por que não fazemos uma coisa destas? Qual é a dificuldade? Andamos aqui a falar em projetos para daqui a 20 anos, ardeu tudo. Portanto, qual é a dificuldade? É isto que nós lutamos. É por coisas simples. Ajudem-nos. Ajudem-nos. E é isto que... O Pinhal não é ameaça para ninguém, é uma ajuda para todos. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Eu percebo, porque as perguntas foram tantas e tão profundas e tão interessantes que demoraríamos uma hora. Infelizmente, o nosso tempo é contado. No entanto, presumo que esta nossa reunião já foi um bom ponto de partida até para um novo tempo em que se vê a floresta como conservação e produção, e uma não pode ser inimiga da outra, porque só assim teremos um território com mais coesão e mais harmonioso também, onde todos se entreajudam. Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos.